No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a relação entre a psicologia junguiana e a mitologia, por que Jung se dedicou tanto ao estudo dos mitos, a importância dos mitos para o desenvolvimento psicológico, e no final do vídeo você vai entender por que muita gente está estudando mitologia do jeito errado. Bem, quem me acompanha sabe que eu sempre fui interessado por mitologia, desde que eu era criança. Eu sempre gostava de desenhos, filmes, ler livros que tivessem a temática da mitologia. Quando eu fui para a faculdade de psicologia e tive a certeza de que eu queria trabalhar com a clínica, a gente tem que fazer uma decisão da abordagem teórica. E para mim foi muito fácil, porque a psicologia junguiana, porque Jung estudava, falava de mitologia, trazia correlações com a psique humana. Então para mim não foi tão difícil fazer essa escolha. Mas aí você pode estar se perguntando, por que algumas abordagens da psicologia, especialmente a psicologia junguiana, dedica tanto espaço para o estudo da mitologia? E eu vou tentar responder isso da maneira mais descomplicada possível. Sabe quando você está passando por uma situação e parece que ninguém lhe entende? Você conta para a pessoa e parece que a pessoa não entende porque ela não passou pela experiência que você passou. E aí, de repente, você encontra uma pessoa que passou pela mesma situação, passou pela mesma experiência. O que é que você sente, né? A gente sente uma alegria, a gente sente um alívio. Agora eu encontrei alguém que vai falar na mesma língua, agora alguém vai entender o que eu passei. Falando de maneira bem simplificada, essa é a grande força dos mitos. Os mitos das diversas culturas, eles apresentam dramas, vivências, dilemas, situações vividas todos os dias pela humanidade. Então, quando a gente entra em contato com as narrativas apresentadas pelo universo mítico, isso causa uma identificação na gente. E isso pode ser muito positivo, além de trazer uma compreensão sobre a minha vivência, me trazer um alívio por saber que outra pessoa passou pelo que eu passei. Esteja você passando pela situação que for, na mitologia a gente sempre vai encontrar uma correspondência para a experiência psicológica, a experiência subjetiva que a gente está atravessando. E isso acontece por um fenômeno que se chama projeção. O que é projeção? De maneira bem simples. Projetar significa colocar no mundo que a gente vive, no mundo externo, uma experiência que é minha, do meu mundo interno. Por exemplo, se eu tenho uma experiência de abandono, de rejeição, eu vou para a relação, a pessoa ficou um dia sem falar comigo, eu já acho que a pessoa está me traindo, eu já acho que a pessoa está me abandonando, eu já acho que eu não mereço estar naquela relação. A pessoa pode estar simplesmente ocupada. Eu estou pegando algo que é meu, que me pertence, e estou jogando para fora, jogando no mundo. Ou eu fui traído em algum momento e eu não consegui elaborar essa traição, e toda relação que eu entro, eu acho que alguém vai me trair. Eu sempre carrego uma crença de que eu vou ser traído. Eu estou pegando uma coisa que é minha e estou jogando na relação. Pode ser que eu seja traído de novo, mas pode ser que não. No fundo, a gente está criando uma narrativa na nossa mente. Então, a gente projeta narrativas para as experiências que a gente vive, mas a gente projeta narrativa na nossa produção criativa, na arte, na música e na literatura. Assim acontece na criação dos mitos, da mitologia. Quando os povos olhavam para o sol e não tinham uma explicação lógica, uma explicação científica, e criavam uma narrativa, não, ali é um deus, aí a cultura grega chama de deus Hélio, e cria uma história para falar do deus Hélio. Ou olhava para o trovão e, não tendo uma explicação, criava-se uma narrativa, ali é um atributo de um deus muito poderoso que se chamava Zeus. A cultura africana, por sua vez, criou um atributo para um outro deus, que se chama Xangô. O fato é que quando a gente cria essas histórias, a gente cria narrativa, a gente projeta vivências psicológicas que são nossas. Então as narrativas mitológicas, elas estão carregadas das vivências que a humanidade atravessa. Então é por isso que Jung mergulhou tão fundo no estudo da mitologia. E preste atenção que a gente não está falando da vivência de uma determinada cultura. Aquela cultura criou uma narrativa para aquela vivência, mas essa vivência é uma vivência universal. Então, na psicologia junguiana, a gente fala que é uma vivência arquetípica, é uma vivência que pertence a toda a humanidade. Então, significa também dizer que qualquer pessoa
em qualquer lugar do mundo, em qualquer período da história, ao entrar em contato com aquela narrativa, vai ter uma tendência natural a se sensibilizar com ela. E para entender isso, basta a gente pensar no grande tema mitológico da contemporaneidade, que é a jornada do herói. A gente tem a jornada do herói sendo usada de maneira extensiva no marketing, a gente tem a jornada do herói, quantos filmes, né? De heróis são lançados a cada ano no cinema, na literatura, e a força que isso exerce sobre a gente. Porque no fundo, todo mundo quer ser herói da sua própria vida. Ou porque às vezes a gente está vivendo uma vida tão sofrida que a gente gostaria mesmo de ter poderes mágicos para transformar aquilo que a gente está vivendo. O fato é que, do ponto de vista junguiano, estudar mitologia é muito importante. Por quê? Porque me mostra a vivência subjetiva daquela cultura, daquele povo. Porque o mito é uma narrativa que tem um fechamento, tem um desfecho. Então, ele aponta para a gente caminhos, soluções criativas para as vivências de dor que a gente está atravessando. E porque humaniza a minha experiência no momento que ela situa a minha dor na história da humanidade. Outras pessoas também passaram por vivências similares. E essas vivências de uma cultura, de um povo, de uma época, é o que se chama, no meio junguiano, de alma daquele povo. Então, quando a gente fala, por exemplo, na alma brasileira, não significa que tenha uma psique, um psiquismo das pessoas no Brasil que seja diferente ou que obedeça a outras regras do povo na Alemanha, do povo na África, do povo na Ásia. A psique, ela segue os mesmos princípios. Porém, as vivências culturais são subjetivas e a gente vai preenchendo essas vivências com as nossas narrativas, com as narrativas do nosso povo. Então, é fundamental que a gente estude mitologia dentro da perspectiva junguiana, as diversas mitologias, mas é muito importante que a gente estude a mitologia da alma do nosso povo, da história do nosso povo, da cultura do nosso povo, da alma brasileira. E é por isso que eu começo a introdução desse vídeo falando que muita gente está estudando mitologia do jeito errado. A gente ainda carrega um ranço de um colonialismo, de um colonialismo epistemológico, onde a gente compra tudo que vem de fora. Então a gente estuda, por exemplo, a mitologia grega, mas a gente não estuda a mitologia africana. A gente não estuda a mitologia indígena, que estão na base da formação, da subjetivação do povo brasileiro. E é importante dizer que pessoas estão estudando da maneira errada porque estão desprezando as mitologias que são a base da nossa cultura, mas instituições também. Se de um lado eu fiquei muito identificado com a psicologia junguiana porque ela estudava os mitos, de outro lado, eu ia para instituições aqui em Salvador, onde eu moro, eu ia para encontros e eu não via falar de outras mitologias que não fossem a mitologia grega. E pode parecer até um pouco contraditório, porque a gente está falando de uma experiência universal. Então é importante sim estudar a mitologia grega, ela vai apontar caminhos, ela vai trazer identificação, mas só ela e desprezar a nossa, o que a gente construiu enquanto mitologia afro-brasileira, enquanto mitologia dos povos originários, a mitologia indígena. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque a gente perde a referência de quem a gente é. A gente se torna um povo alienado. E um povo alienado se torna massa de manobra na mão de mentes perversas, na mão de projetos políticos, sociais perversos. E eu falo isso do ponto de vista social mesmo, mas individualmente isso afeta também a nossa subjetivação. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente está atravessando um problema, uma crise, para sair dessa crise a gente precisa enxergar possibilidades. Quando eu me alieno e tudo que eu compro e que eu consumo vem de um mesmo referencial, a minha visão se torna alienada. Então, por exemplo, se a grande referência do ser esposa no universo mítico for Hera, ela é a única referência, porque é a única cosmogonia que eu conheço, a grega, eu começo a entender que eu preciso normalizar a traição. Eu começo a entender que eu preciso ficar nessa relação. Eu começo a pensar na ideia de codependência e o errado é o outro. Então, ao invés de resolver com a pessoa com quem eu estou me relacionando, eu vou me vingar de outras pessoas que talvez nem soubessem de nada, nem soubessem que era casado e entraram de vítimas na história. Mas se junto com Hera, eu também estudei um outro modelo mítico de relacionamento, que é o modelo de Yansan, onde eu permaneço, mas eu tenho que manter a minha integridade. Se fere a minha integridade, eu saio. Quando eu passo por esse conflito, eu enxergo que eu tenho possibilidades.
E isso junguianamente é muito importante, porque toda vez que a psique só tem uma possibilidade, ela adoece. Nós somos um povo rico, nós somos um povo diverso, nós somos um povo que tem narrativas míticas afro-brasileiras e indígenas. Então, eu termino esse vídeo desejando que você faça contato com esse saber que fala da nossa ancestralidade e também fazendo um pedido para você. Se você gostou desse vídeo, se você se interessa pela psicologia de Jung ou por mitologia, me segue aqui no YouTube, deixa o seu like, comenta e envia esse vídeo para uma pessoa que você sabe que se interessa também pelo tema, ok? Eu agradeço por você ter ficado comigo, espero ter ajudado você a compreender o porquê Jung se dedicou tanto ao estudo da mitologia, como a gente faz isso da maneira certa. Um grande abraço e até a próxima.